Olá, amigas e amigos. Então, estamos hoje aqui, né, com linha direta em Doutor, por favor, contando hoje com a participação da Giovana Cardoso. Bom dia, Oi, Giovana. bom dia a todos. É um prazer estar aqui, doutor. Muito Então, obrigada. então, a Giovana é nossa colaboradora, né, terceiranista de direito, e ela que vai fazer as perguntas hoje que o público nos encaminhou. Pode começar, doutor? Pode? Certo, a Regina perguntou assim: Meu filho é taxista permissionário, morou com uma pessoa por 3 anos e tiveram um filho. Nesse período, a mesma sujou o nome dela. Agora eles se separaram e a mesma disse que meu filho tem obrigação de limpar o nome dela, uma vez que ele parou de trabalhar por causa do filho, e que enquanto o mesmo não fizer isso, ela não deixará ele ver o filho. E a pergunta dela é assim: ela tem o direito de fazer isso? Ela realmente tem obrigação de limpar o nome, ele no caso, dela? Ai, desculpa, gaguejei. Não, pode Vamos de novo. voltar, pode voltar. Então a pergunta. Eu volto tudo? Não, não, volta só do então a pergunta. Tá. Então a pergunta dela é assim: ela tem o direito de fazer isso mesmo? Ele realmente tem a obrigação de limpar o nome dela? Oi, Regina, tudo bem? Olha, Regina, aqui tem a questão aqui pode ser dividida em duas partes, né? Primeiro, vocês estavam casados e você deixou de trabalhar e no decurso da sua relação, o seu nome ficou sujo. Você se separou agora, quer obrigá-lo, né? A pessoa quer obrigar aí o seu filho, né? No caso, desculpa, é o seu filho que teve o problema, né? A limpar o nome dela, tá? A questão é a seguinte: se o casamento é feito em comunhão parcial de bens, então todas aquelas dívidas, né, contraídas durante o casamento, elas são comuns, não importa se está no nome de uma pessoa e de outra, né, ou de outra. Então essas dívidas são comuns. Então se ele se negar a assim prover os meios financeiros para que o seu nome seja limpo, você pode até pedir isso judicialmente, que o certo seria que tanto o nome dele quanto o seu nome saíssem limpos, né, dessa relação, né? Então você teria direito, ela teria direito, a esposa, né, do seu filho, né, Regina, a que isso acontecesse, porque seria injusto que o nome dela ficasse sujo e o nome do seu filho ficasse limpo, né? Porque realmente há uma comunicação aí, nos regimes de comunhão parcial de bens e também de comunhão universal de bens. Apenas se fosse um regime de separação de bens, então, dependendo das circunstâncias, ela não teria direito de fazer isso, né? Então, a segunda parte da pergunta é se a questão do filho, né? Deixar de ver o filho. Não, não pode. Ela não pode permitir, né, o seu filho de... não pode impedir o seu filho de ver o filho dele. Porque isso não se mistura com questões patrimoniais, né? Isso é um direito pessoal, inerente ao pátrio poder, o poder que os pais têm sobre os filhos. Então, a proibição de alguém de ver o seu próprio filho, ela só é assim permitida em casos assim muito extremos. Por exemplo, quando o pai ou a mãe tem uma vida assim muito desequilibrada, por exemplo, se são viciados em drogas ou são pessoas assim que estão envolvidas com crime, mas tudo isso também depende de uma decisão judicial. Ela não pode tomar essa atitude isoladamente, individualmente, de proibir a visita. Então, se ela o fizer, aí passa o seu filho a ter o direito de buscar o judiciário para regulamentar a visita, né? E em dias programados, em circunstâncias programadas pelo juiz. Certo. O Rafael perguntou assim: Eu tinha uma dívida com um banco que estava sendo executada na justiça. Fiz um acordo diretamente no banco, mas quando fui comprar um veículo, o financiamento foi negado por causa da execução. Isso é válido? Rafael, aqui nós temos um caso assim que acontece muito, né? O banco entra com uma execução de uma dívida, né? Quer receber aquele valor porque a pessoa não pagou o empréstimo, mas às vezes quando a pessoa recebe aquela execução, ela entra em contato com o banco e faz um acordo ali. Qual é o cuidado que tem que ser tomado nesse momento? Pedir para que o advogado do banco, ou até você mesmo contratar um advogado só para te assistir, te ajudar nisso,
para que o juiz homologue esse acordo, né? Homologue esse acordo ali dentro do processo de execução e que esse acordo tenha uma cláusula que permita que aquela execução seja suspensa ou interrompida, que ela não gere efeitos para o seu crédito. Então você tem que procurar fazer isso, né? Agora, se você não faz isso, então você fica meio desamparado legalmente de exigir que a execução aconteça. Em geral, o que acontece quando é feito um acordo na justiça, diante do juiz? Aquela execução ela fica suspensa até o cumprimento, né? Mas o fato de você ter assim feito um acordo, ele pode depor ao seu favor. Ou seja, se você for pedir crédito em uma outra entidade, né, financeira, e ela te apresenta, olha, você tem uma restrição aqui, então nessa execução, fala, não, mas eu fiz um acordo, tá? Então isso aí pode depor ao seu favor, favorecer você. Mas o ideal é que sempre que você fizer um acordo, seja judicialmente ou extrajudicialmente, fazer de uma forma assim que te dê o direito de não ficar exposto. Senão aquela execução fica ali parada, né? Então, eu não sei as razões pelas quais o banco não levou isso ao juízo, né? Para que fosse feita a homologação, deveria ter sido feito, mas em casos assim, sempre se deve procurar exigir que aquilo conste ali nos autos, né? Até para que se uma outra entidade pesquisar, apareça ali que você é um devedor de boa fé, está fazendo um acordo e está pagando, né? E eles vão poder verificar isso ali. A Ana Paula mandou uma pergunta direta. O banco pode entrar com ação de cobrança pela conta estar negativa? Sim, o banco tem, geralmente nos contratos bancários, quando você abre uma conta corrente, o banco coloca uma cláusula ali de que se houver algum tipo de inadimplência, né, seja por empréstimo, porque o limite do crédito especial ficou em aberto, sem pagamento durante muito tempo, ele pode até mesmo retirar o dinheiro de qualquer uma de suas contas, né, para pagar aquela dívida. Mas às vezes não há dinheiro na conta para pagar a dívida. Então o banco ele pode sim mover uma ação de cobrança, porque o saldo devedor, a sua conta fica negativa quando você tem um limite, né, de cheque especial, né, em que o banco paga por você até um certo limite e você, dentro de um certo prazo, não cumpre com o dever contratual de repor aquele dinheiro para o banco. Então ele tem sim o direito de entrar com uma ação de cobrança. Certo. O Alan mandou uma pergunta. Boa tarde, doutor. Eu sou empreendedor, mas meu CNPJ está sujo. Estou passando o comércio para o meu irmão. Posso ser registrado em outro serviço mesmo sabendo que essa empresa está devendo o Simples e algumas outras coisas? Alan, né? Isso. Bom, Alan, aqui a questão é a seguinte: as dívidas da sua empresa, né? Elas são uma dívida, elas aparecem, quem pesquisar vai verificar isso. Quando você vai pedir um emprego, então geralmente não é possível que o empregador ele negue o emprego a você porque você tem dívidas de uma empresa, né? Principalmente se você era sócio, gerente, era responsável pela gestão dessa empresa, ou seja, você de uma certa forma contribui para que aquela dívida se consolide, né? Se forme. Então, em geral, não. Por quê? Porque o trabalho é um direito da dignidade do ser humano. É um direito constitucional, o direito ao trabalho, de ter dinheiro, trabalhar, se sustentar a família. Mas existem alguns casos em que é razoável o empregador exigir que aquele candidato ao emprego tenha um nome limpo. Por exemplo, se ele vai ocupar um cargo de gerência naquela empresa, se ele vai assinar pela empresa, né? Por quê? Na hora de fazer os cadastros, né, os credores, os fornecedores, eles vão querer saber, mas quem que está comandando essa empresa? Quem que é o gerente? Quem que vai assinar? Quem que vai contratar? Essa pessoa é uma pessoa idônea? Os próprios fornecedores dessa empresa vão fazer essas perguntas. Então, num caso desse, em que você vai assumir uma posição de gerência nessa empresa a qual você está se candidatando, é razoável que eles façam essa exigência, né? Mas, em geral, não. Em geral, essa discriminação ela é inválida, ela é anticonstitucional
e você pode, inclusive, até exigir uma reparação de danos, né, morais, caso você tenha o emprego negado por esse motivo. Então, sempre temos que ver assim, um caso concreto com a circunstância especial em que isso acontece. Doutora, a Graziella mandou uma pergunta bem interessante. Ela falou assim: abri uma microempresa, tem o nome limpo, mas o banco exige um comprovante de atividade porque é incomum uma mulher ser mecânica. Preciso da empresa e da conta para comprar peças com desconto. O banco pode fazer essa exigência? É interessante, Graziella, Isso. Graziella, está aqui uma pergunta interessante mesmo. A resolução 0202593 do Banco Central, ela estipula quais são as exigências para que se abra uma conta bancária. E não existe nenhuma exigência que diga que você tem que comprovar uma atividade para abrir uma conta de pessoa jurídica, né? É uma exigência desse sentido, porque você é uma mulher e que é muito difícil ter mulher mecânica, né? O que até inclui um certo preconceito, O né? Que hoje em machismo, dia, né? né? Hoje em dia existem mulheres que são mecânicas. Inclusive eu fiz agora um reparo de funilaria no meu automóvel e a mulher que me atendeu ali na oficina era uma mulher funileira mecânica. Eu já vi mulheres mecânicas, mas funileira nunca tinha visto. Até comentei com ela, a primeira funileira mecânica. Então as mulheres estão cada dia mais ganhando espaço no mercado de trabalho em funções que antes só os homens praticavam, né? Então esse tipo de argumento, porque é difícil, é meio esquisito que uma mulher seja mecânica, é um argumento discriminatório. Nesse sentido, existe uma discriminação e a empresa não pode, o banco não pode fazer essa exigência só porque você é mulher. No entanto, nós temos observado que os bancos hoje em dia têm sofrido assim muitas ações de pessoas que tiveram suas contas hackeadas, etc., né? Ou então porque alguém que dá golpe. Tivemos um caso específico de uma cliente nossa, né? Que ela sofreu um golpe de uma pessoa que se passou por um apaixonado, prometeu casamento, e na hora que a pessoa estava totalmente envolvida emocionalmente, ele pede ela um empréstimo que ele tinha que pagar uma coisa na alfândega, senão ia ser preso, tudo isso, e pede para ela depositar um dinheiro, um valor alto até, R$ 80.000. E a pessoa toda envolvida emocionalmente, ela vai lá e faz que já estava, a pessoa estava paquerando ela há um ano, prometendo casamento, e estava vindo ao Brasil para conhecê-la, né? Então ela não pensou duas vezes, emprestou. Só que aquela conta de Pix que ela passou que a pessoa passou para ela, era uma conta fantasma de uma pessoa inexistente, né? Então o inquérito está correndo, não se localiza a pessoa de forma nenhuma, existe uma grande chance de o banco ser penalizado. Por quê? Por não ter tomado os devidos cuidados na hora de abrir uma conta bancária. Porque é uma responsabilidade objetiva do banco, né? As contas bancárias que o banco abre hoje em dia, elas têm que ser feitas com muito cuidado, verificar se é uma pessoa real, se não tem nenhum golpe. Então, eles poderiam ter pedido a prova de atividade, mas não pelo fato de você ser mulher, apenas para comprovar. Não, você está abrindo uma conta de pessoa jurídica, você tem alguma empresa já anteriormente, nesse caso, que é um cuidado assim, que o banco poderia tomar, principalmente em face de que a justiça hoje em dia tem condenado muito os bancos nesses casos em que há alguma violação, contas fantasmas, piques transferidos assim de forma assim indevida, né, para várias contas. Recentemente ganhamos uma causa para uma senhora de idade em que foram feitos vários piques para uma conta fantasma através de um atendimento telefônico, ela não entendia muito. Então o que o juiz entendeu? Foram 4 piques de R$ 2.500. O primeiro pix, até aí tudo bem, mas 4 piques o banco era para ter alertado, uma pessoa idosa, e 4 piques em seguida, praticamente, e de R$ 2.500, era um comportamento que não era comum. Então, hoje é um fato, os bancos estão respondendo quase constantemente com uma responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que é inerente à sua função, ele está ali ganhando dinheiro, então ele é responsável pelos incidentes, pelas intercorrências. Então, algum tipo de cuidado ele pode tomar, mas jamais discriminando o fato de você ser mulher
e está exercendo uma profissão que supostamente seria uma profissão de homem, que hoje em dia isso não existe mais, né? Então hoje não, realmente é totalmente fora de contexto e nesse sentido aí há uma injustiça e há até uma possibilidade de reparação de danos morais para você. Amigas e amigos, tivemos aqui mais um Linha Direta, né? Em que você faz as perguntas diretamente para nós. Esperamos que tenham gostado da resposta e que as respostas a questões assim individuais de nossos espectadores sejam úteis para você também. E se você quiser fazer a sua pergunta, é só nos mandar um vídeo, né? Coloca na posição horizontal. Nós podemos, assim, se você desejar, divulgar aqui no nosso podcast, ou então apenas ler a sua pergunta, se você quiser guardar mais a sua confidencialidade, como foi feito hoje, né? E pode enviar para os seguintes endereços: WhatsApp 11 967 58 5951, ou então para o e-mail doutor, por favor, tudo junto, né? @gmail.com. E até lá, até o próximo Linha Direta. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e deixar aí o seu like. Até mais.